Ok. Então, pessoal, bom dia de novo. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 10/7 de 2020, primeira turma, terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Aqui como suplente nós temos o doutor Tiago. Me agradeço, né, Tiago, por estar 5 dias conosco aqui nessa missão cansativa, né, mas assim, agradeço imensamente por sua participação e pelos preciosos debates que a gente travou aqui nesses 5 dias, substituindo uma vaga do nosso colegiado, né, que está sem conselheiro. Nós vamos iniciar a nossa pauta da manhã, do dia 10, a gente fez 3 processos de ontem de tarde, e aí, começando a pauta da manhã, os itens 266, 267, 268, 269, 270, até o 271 foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. Então, indo para o 272, de relatoria da doutora Fernanda, recorrente Laurita Platzek, ele é paradigma para o item 273 da pauta. Com a palavra a doutora Fernanda. Bom, esse de Laurita Platzek é engraçado que eu estava achando que a gente estava discutindo, e na minha cabeça estava achando que jogou ontem, mas jogou hoje. Melhor que já tem um resumo aqui na minha cabeça. É um processo de discussão de TR, tá? Em que a contribuinte, ela foca muito na discussão de alterar o polo passivo da relação. Ela foi intimada, né, porque a propriedade ainda consta no nome dela, a declaração de ITR anual está sendo entregue no nome dela, e todos os documentos ainda estão com o nome dela como proprietária. Então, assim, documentalmente, a não ser o contrato de compromisso de compra e venda, tudo está formalizado no nome dela. E ela pede para que seja alterado pelo processual e o sujeito passivo seja alterado para o futuro comprador, né, no futuro, enquanto no momento da feitura do recurso voluntário. Tem algumas outras questões que a DRJ passa, né, pincela, sobre valor de terra nua e reserva legal, preservação permanente, e meio que de ofício foram feitas algumas alterações com base na retificadora que foi enviada depois dessa ITR, mas tudo, inclusive, não aumentou a base de cálculo do recolhimento do ITR, foi até benefício para contribuinte. E quanto ao valor da terra nua, em que pese não ter sido objeto de discussão pela contribuinte, apenas a DRJ pontua que o laudo técnico juntado não seguiu as regras da BNT e, portanto, não foi considerado o valor da terra nua, o único item do lançamento, né, que foi objeto de ajuste, foi o valor da terra nua, porque o laudo juntado pela contribuinte não estava seguindo as regras da BNT. Então, foi considerado o CIPT, tá? E aí a DRJ explicou todo o racional com base no valor médio da terra entregue pelos contribuintes naquele ano, mas isso também nem foi objeto de contestação pela contribuinte, motivo pelo qual eu entendo que se tornou incontroverso. E sendo assim, restando a controvérsia da lide tão somente na substituição do sujeito passivo, eu neguei provimento ao recurso voluntário, porque a prova documental não mostra nada diferente que não seja contribuinte como proprietária do imóvel. Então, eu neguei provimento ao recurso voluntário, tá? E mantive a decisão de piso. É como voto. Doutor João? Doutora Fernanda, muito bem, parabéns pelo voto. Eu só fiquei com uma dúvida. Ela fez a declaração de ITR no nome dela, né? Porque senão não teria nem
como fazer a revisão, não fez? Então, ela, em algum momento lá também da descrição dos fatos, ela pontua que, não sei se foi o contador, enfim, um profissional responsável teria enviado, que era responsável pelo envio das obrigações acessórias, teria enviado em nome dela. Fez errado. Isso. Que não deveria ser dela, e aí ela junta alguns documentos apenas entre as partes, né, mostrando que, na verdade, deveria ser esse novo comprador, que esse comprador assumia a responsabilidade, que, inclusive, tem no contrato que ele assumiria os impostos decorrentes. Mas o fato é que os documentos juntados aos autos não mostram nada diferente que não seja ela ainda a proprietária responsável pelo território. Então, não pude julgar de forma diferente. Entendi. Mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Parabéns, doutora Fernanda. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 272 e 273. Indo para o doutor Kleber. Odilon Frias Barbosa, 274, que é paradigma para o 275. Esse processo aqui a gente estava discutindo aí no intervalo sobre ele. Tem uma preliminar, uma prejudicial de decadência que não foi acatada pela DRJ. Aí eu também não acatei, mas agora eu quero fazer análise aqui. Os motivos do não acatamento pela DRJ, na realidade, e o lançamento é de 2014. Em regra, estaria decaído dentro se tivesse antecipação de pagamento. Mas eu vendo aqui a análise da DRJ, ele entregou a declaração em atraso e o pagamento tudo em 2010. Tanto a DITR como o pagamento em 2010. Mas tudo relativo ao ano de 2009. Então, sendo o fato gerador 1º de janeiro de 2009, no lançamento, estaria decaído. A DRJ, então, considerou que o fato gerador se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido lançado, e aplica um 73. Então, eu quero considerar que tanto a declaração quanto o pagamento foi muito antes da ação fiscal, né? Tudo isso com relação ao fato gerador de 2009, 1º de janeiro de 2009. Eu não boto, no meu voto aí não tem nenhuma data, porque ele era paradigma, mas eu quero considerar que ele está decaído, né? Não podia mais ter sido lançado, porque é referente ao exercício de 2009 e o fato gerador, deixa eu ver a data aqui que ele foi lançado, é do ano de 2014, alguma coisa do ano de 2014. Então, 6 de 3 de 2014 o lançamento, referente ao exercício 2009. Então, consta o recolhimento recolhido em 2010. Eu queria, então, alterar o voto aqui para considerar a decadência. E, então, dar provimento ao recurso reconhecendo a decadência. Algum questionamento? Doutor João? Como?
Doutor Kleber, qual foi a data do lançamento? 12 de 3, 6 de 3 de 2014. Ele foi cientificado. 6 de 3 de 2014. Então, de 1º de janeiro de 2009 até 1º de janeiro de 2014. Estaria, então, em 31 de 12 de 2013. Era o último dia para ser lançado. O problema todo aqui da DRJ é porque foi o pagamento em atraso, né? Mas muito antes da ação fiscal, foi em 2010 o pagamento. Eu não sei onde é que eles acharam esse deslocamento do fato gerador, nesse caso, não sendo pago no ano da declaração. Que fundamento a DRJ utilizou no acórdão? Eu não abri o processo aqui. Porque na verdade, a decadência desse caso, se aplicar a súmula CARF 99, se aplicar a súmula CARF 99, a decadência seria, na verdade, não 31 de dezembro, mas 1º de janeiro de 2014. 14, 1º de janeiro. Lançado em março. Seria começaria a contar de 1º de 2009. Janeiro de 2009, terminaria 1º de janeiro de 2014. Então, até o dia 1º de janeiro poderia ser lançado, se aplicar a súmula CARF 99. Eu não li esses acordos paradigmas da súmula CARF para saber se essa situação do pagamento a destempo se enquadra na súmula. Em todo caso, doutora Sheila, eu tenho a impressão que essa matéria será objeto de recurso especial. O que vai ser bom. Uhum. Porque aí a Câmara Superior decide sobre essa questão da decadência. Porque eu tenho um sentimento, eu perguntei ao doutor Kleber sobre o fundamento da DRJ, porque eu tenho um sentimento, tem que estudar melhor, eu tenho um sentimento que não poderia contar do fato gerador por uma razão muito simples. Se o contribuinte tivesse feito o pagamento, digamos, de 2009, ele fez o pagamento no dia 31 de dezembro de 2014. Veja só, atrasado. Né? Ele pagou atrasado, 31 de dezembro de 2014. A administração teria só um dia para poder fazer a homologação desse pagamento. Então, me parece muito razoável, eu teria que analisar muito bem a matéria, mas me parece razoável que quando diz que se reporta ao fato gerador, é quando esse pagamento é tempestivo. Porque, senão, poderia o sujeito passivo fazer o pagamento lá na véspera da decadência, e aí não teria prazo algum para a administração fazer o lançamento na prática. O lançamento por homologação. Homologar esse pagamento. Porque aqui, no exemplo do Dr. Kleber, ele fez o pagamento, que era para ter sido feito em 2009, ele fez em 2010. Então, na prática, a administração teve 4 anos, e não 5, para homologar. Concorda? Ela teve 4 anos. Eu quero estudar melhor, eu vou acompanhar o relator. Porque seria o caso de pedir vista, não, doutor João? Não, eu não vou pedir vista, não, porque a minha política ultimamente é de não pedir vista. Eu vou acompanhar o relator, mas eu tenho um sentimento, eu vou estudar melhor a matéria, eu tenho um sentimento... Fundamento, você quer ver um fundamento da DRJ? Estou com ele aqui. Sim, quero saber, de repente me convence. Então, de ter deslocado a decadência. Vamos ver aqui, pois bem. No que se refere aos exercícios de 97 seguintes, tem-se que os mesmos se caracterizam pelo fato de que a apuração do imposto sobre a territorialidade rural é feita pelo próprio contribuinte,
conforme disposto no caput do artigo 10 da Lei 9.393 de 96, restando claro que ao ITR atribuiu-se a partir do exercício de 97 a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade fiscal, nos termos do artigo 150 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o CTN, ressaltando-se que, nesse caso, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme parágrafo 4º do referido artigo. E aqui ela grifa o parágrafo 4º. E se a lei não fixar prazo à homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha... O parágrafo não precisa ler, não, né? Não precisa ler, não. Por sua vez, no que tange ao fato gerador do ITR, o mesmo encontra-se previsto no caput do artigo 1º, já da referida Lei 9.393 de 96, que assim dispõe. Primeiro dia do exercício. Que é o primeiro de janeiro de cada ano, né? Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo de decadência, se tratando de ITR do exercício de 2009, seria 1º de janeiro de 2009. A impugnante afirma que apurou, recolheu e declarou o ITR de 2009 anexando o DARF para comprovar sua alegação. Portanto, para ele, o termo final do prazo de decadência seria 31 de dezembro de 2013. Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial, do imposto apurado pelo contribuinte foi realmente realizado dentro do próprio exercício e da anuência da autoridade fiscal sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antecitados, é de se concluir que somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado. Isto porque a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal, ou ainda de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, que é a regra do 173. No que diz respeito... Mas qual o fundamento disso? Pois é, agora acho que ele vai falar alguma coisa. No que diz respeito especificamente à questão do pagamento, faz-se oportuno transcrever excerto de solução de consulta interna 16, de 5/6 de 2003, editada pela coordenação da COSIT, né? À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao lançamento de ITR deve observar que seu fato gerador é considerado como tendo ocorrido em 1º de janeiro de cada ano. Aí ela grifa aqui, nessa mesma solução de consulta, o item 10 dela. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Artigo 173, inciso 1º do CTN. No presente caso, nem mesmo a DITR foi apresentada dentro do prazo legal estabelecido, que se encerrou em 30 de nove de 2009, em conformidade com a EN-RFB 959, de 23 de 7 de 2009, pois só foi encaminhada a RFB em 12 de 8 de 2010. Consequentemente, o pagamento efetuado relativo ao ITR, apurado no exercício de 2009, as folhas 7, acrescido de multa e dos juros, ocorreu apenas em 12 de 8 de 2010, como se depende do DARF apresentado pelo requerente às folhas 42, né? Assim, sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em 1 de 1 de 2009, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, por não ter ocorrido o pagamento em 2009, desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte, que é a regra do 173. E aí ele fala, por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna perfeito e acabado com a ciência do sujeito passivo do seu instrumento materializador. E aí aqui ele fala da ciência, que foi em 6 de março de 2014. E aí ele, considerando a regra do 173, seria 31 de dezembro de 2014. Entendi. Entendeu? Entendi.
Solução de consulta 16 de que ano? 16 de 5/6/2003. Eu cito os itens 9 e 10 dessa solução de consulta. Eu vou realmente divergir do relator, porque eu tenho o sentimento de que esse entendimento da solução de consulta é realmente o entendimento adequado, porque senão você subtrairia o período entre o fato gerador e o efetivo pagamento da possibilidade do prazo para o fisco homologar. Se ele pagar, então, na véspera dos 5 anos, não tem como homologar. Na prática, não vai homologar em um dia. Talvez ele nem tenha tempo do pagamento chegar a conhecimento do fisco em um dia. Eu tenho a impressão que a solução... depois eu vou estudar os acordos que serviram de base para a súmula CARF 99. Essa matéria deve estar sendo abordada lá. Não vou abrir isso aqui agora. Então, eu vou abrir a divergência, doutor Kleber, porque eu tenho a impressão que, quando se fala de antecipação do pagamento, como disse a DRJ, é antecipação do pagamento no exercício do fato gerador. Porque senão está dando aso para que ele antecipe esse pagamento a destempo, e com isso você exclui dos 5 anos permitidos para o fisco lançar, a possibilidade de ele lançar. E vou me fundamentar na solução de consulta número 16 de 2003. Não, na realidade, eu tinha colocado aí com esse propósito, né? Eu rejeitei a preliminar de decadência. É porque eu tinha visto as conversas aqui, que inicialmente até sua... Minha, inclusive. Aí mas eu vou... Então, à vista dessa solução de consulta aí, ela é vinculante? Não. Ela é só um entendimento, uma interpretação. Nenhuma solução de consulta vincula o CARF, entendeu? Vincula a DRJ lá, eventualmente, conforme o caso. Bom, então eu vou manter a decadência mesmo. Vou acatar a preliminar de decadência. Ok. Para provimento ao recurso. Eu vou colocar em... Doutor João, como vota? Nesse caso, eu acompanho o relator. Você vai reconhecer vai dar provimento. Peraí, doutor Kleber. Desculpa, o senhor mudou o voto, doutor? Não, mudei. Eu vou dar provimento ao recurso por acatando a preliminar de decadência. Ah, sim. Eu abro divergência, doutora Sheila. Eu abro divergência para entender que não está decaído. Ok. Doutor Wesley. Tem que ligar o microfone. Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda. Divergência. Relator. Doutora Letícia. Relator. Doutor Tiago. Relator. Eu vou com a divergência. Inicialmente a gente tinha até conversado sobre isso, mas aí eu realmente, com essa solução de consulta e consideração do João, eu realmente estou em dúvida em relação a essa questão da decadência, se realmente não é isso. Então eu prefiro votar com a divergência do doutor João. Então ficou acordo aos membros do colegiado por maioria de votos. Doutora Sheila. Provimento. Resultado? Tá. Eu gostaria de pedir vista do processo. Porque eu estou vendo aqui agora, eu abri o acórdão da Câmara Superior, que foi supedâneo para um dos acordos que foram supedâneos para a súmula CARF 99. E ele trata aqui dos REs que estabeleceram essa
condição para aplicação do 150, parágrafo 4º. Eu vou estudar cada um desses REs para saber se essa exigência do pagamento tem que ser o pagamento contemporâneo. Essa matéria certamente já foi discutida em algum momento, e eu acho que é melhor. Eu peço desculpas aí, doutor Kleber, mas eu vou pedir vista, mês que vem a gente traz, eu não tenho o hábito de pedir vista, não, mas eu acho que é uma matéria de normas gerais de direito que vai ter várias implicações, não só no CARF, até fora do CARF. Acho que é bom dar uma olhada nisso, sim, vou pedir vista. Desculpa aí aos colegas, porque é só agora que eu percebi isso. Ok, eu acho prudente até para a gente entender e estudar bem essa questão. Então, iniciada a votação. O relator votou por dar provimento ao recurso. Reconhecendo a decadência do período lançado. Reconhecendo a decadência do período lançado. Iniciada a votação. Pela preliminar decadência, é? Isso. Conselheiro, pediu vista ao conselheiro. João Maurício Vital. É só registrar aí na sessão que está sendo gravada que a vista foi solicitada antes do pronunciamento do resultado do julgamento. Quase. Quase, né? Quase. Estava quase falando. Então, esse foi o item 274 e 275. Indo para o período da tarde, então. O item da doutora Fernanda. Deixa eu pegar aqui. Os processos da tarde, né? A gente vai antecipar, tendo em vista o permissivo lá da portaria. Item 276. Val, pode falar?